Pois é, obrigado. Eu que agradeço, doutor Nilo. Uma grande honra estar aqui. Eu venho apresentar e divulgar um projeto que, na verdade, eu quero dar forma através de uma fundação. E por quê? Então, vamos lá explicar de onde vem o Eloibet. Eu vou andar. Como que eu... Gente, desculpa, mas eu não estou acostumada a dar palestra assim, então eu tenho que ver como é que funciona isso aqui. Tá bom. Obrigada. Então vocês devem estar se perguntando quem é Eloibet. Elo sou eu, Heloísa, 44 anos, diabética tipo 1 desde os 11. E a Beth é a diabetes tipo 1 que convive comigo há todo esse tempo. As pessoas me perguntam, nossa, mas você tem essa amizade, esse bom relacionamento com a Beth? Eu brinco assim, que ela não foi uma opção na minha vida. A diabetes me foi imposta. E com o passar dos anos eu fui percebendo que eu tinha 11 anos, eu não tinha ideia do que ela seria e nem do que ela representaria na minha vida. Então o que eu comecei a perceber? Que se eu não a tratasse, não a encarasse como amiga, eu não teria vida. Porque eu venho de um diagnóstico nos anos 80. O que aconteceu nos anos 80? Não existia o que nós temos hoje aqui. Esse avanço da medicina, esse tratamento efetivo para que nós alcancemos um controle glicêmico ideal. Naquela época, a hemoglobina glicada, para vocês terem uma ideia, era 13 e era considerada ótima. Hoje, eu pago por um descontrole que não foi opção minha. Então, eu tenho uma neuropatia diabética, eu tenho síndrome de Charcot, mas eu estou aqui de pé. E o que eu gostaria com esta fundação? Que o preconceito do diabético é ele mesmo. O diabético não se assume, ele não dá voz à sua condição e, consequentemente, ele não se trata. Ele simplesmente dá as costas para a Beth e diz, eu não tenho nada. E é interessante porque ele tem a falsa ilusão de que isso não acarretará em nada. E a diabetes, como todos vocês sabem, é uma doença silenciosa. A consequência não virá amanhã, virá com o passar dos anos. E às vezes, quando você vivencia essa complicação, não há o que fazer. Às vezes até a morte, não tem. Você chega num estado, como muita gente aqui, que eu sei que tem enfermeiros, médicos, podólogos, chega a ser a amputação, a problemas cardíacos, a infarto, enfim. Uma das coisas que eu percebi também na diabetes tipo 1, que é uma diabetes diferente da 2, é que o impacto do diagnóstico não é pro paciente, que é uma criança. Na verdade, o impacto é para a família. Por que eu digo isso? Porque essa falta de informação faz com que se criem mitos e tabus que se tornem verdades. E, na verdade, são mentiras. Então, o que acontece? As pessoas olham para mim e falam, nossa, você é diabética, mas você não é obesa. Não sou obesa. Você não é amarela? Aí eu brinco, amarelo por quê? Eu tenho que ter problema no fígado? Não, você não tem problema no rins? Tenho. Eu tenho uma perda de proteinúria controlável. Eu brinco que a complexidade da Beth faz com que os médicos se tornem meus amigos, porque ela atinge todos os órgãos. Então, você tem que ter um acompanhamento cardiológico, oftalmológico, dermatológico, vascular, de um nefrologista, enfim, é uma série de amparos que você precisa, porque se eu não tivesse médicos na minha vida, eu não estaria aqui hoje. É essa busca da informação constante, de conhecer o seu corpo, porque a diabetes, eu brinco que você sai de uma tabela geral. Então, quando você vai ao endócrino, ele fala, olha, você não pode, você tem restrições. Eu não falo que você não pode, você tem restrições. Então, você tem restrições com açúcar, você tem restrições com determinadas frutas, enfim, você vai partir dessa tabela geral, mas você vai ter que ficar muito preocupado com os sinais do seu corpo. Por que eu digo isso? Cada diabético é um indivíduo diferente do outro. A Beth que me acompanha não é a Beth do João. Eu brinco assim, eu falo brinco porque eu tenho que brincar com isso, gente, senão a coisa ia ficar muito pesada. Meu marido adora mamão. Eu tenho um problema sério de intestino preso. Então eu passei a comer mamão. O mamão para mim é um veneno. Talvez para o outro diabético não seja. Não consigo explicar para vocês como leigo o que acontece. Talvez eu não produza uma enzima que metabolize o mamão, não sei. Mas mesmo eu tomando a insulina indicada para o carboidrato que possui no mamão, a minha glicemia sobe e muito. Então aprendi que mamão é uma coisa que eu não devo comer. Outro exemplo, e brigadeiro. Eu posso comer um
brigadeiro, ele me faz muito bem. Tomo insulina, a minha glicemia continua estável. Alguns outros alimentos, com o passar dos anos, eu fui descobrindo que me faz muito mal. Então, o diabético, quando está atento a essa leitura do seu organismo, começa a evitar determinadas coisas. Então, às vezes, o que acontece? Você fala, puxa, será que eu vou comer? Eu estou com vontade. Pensa que eu não tenho vontade? Eu tenho, gente. Eu venho de uma família italiana, libanesa e portuguesa. A festa é em volta da mesa. Então, assim, manter-se magra, para mim, não é uma opção. É uma condição de vida. A maneira que eu tenho para controlar a diabetes de uma forma mais eficaz é estando magra, principalmente pelo problema sério que eu tenho no pé. Porque a síndrome de Charcot, os médicos aqui podem me corrigir se eu estiver errado, eu quebro o pé com a pisada. Eu tenho ossos que são frágeis, não sei se é essa a palavra exata, mas eu quebro com a pisada. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acabei me enquadrando numa dieta restritiva sim, mas por uma condição de vida. Então, determinadas coisas que eu tenho vontade, eu deixo a vontade passar, mas eu prefiro ter essa vontade e deixá-la passar do que ter o dia seguinte da ressaca que eu vi. Porque às vezes aquilo te faz tão mal que o dia seguinte é péssimo. Você não consegue o controle da glicemia, você se sente extremamente cansado, você se sente extremamente enjoado. Então, assim, é um casamento, porque afinal de contas ela é uma companheira de vida até hoje. E a maneira que eu tive de conviver com ela foi a encarando de frente. A diabetes tipo 2 é diferente, a gente sabe, mas é algo que está nos preocupando muito, porque existe, aqui já se fala muito em números, mas acho que um dos números que mais me deixa assim alarmada é a estimativa do OMS que em 2040 seremos 650 milhões de diabéticos no mundo. Então, é uma epidemia da diabetes. Então, por que eu acho que essa fundação tem um propósito maior? Trazer o diabético para essa realidade que existe, ele faz parte dessa comunidade. Nós somos uma comunidade expressiva, são 20 milhões de diabéticos. Um dado ainda mais grave, 50% dessa comunidade não sabe que tem a doença. Precisamos nos organizar para saber como fazer isso, como ajudar essas pessoas a terem consciência de que tem essa doença. E não chegar no ambulatório com uma ferida aberta, com o osso exposto, e de repente ir para uma amputação e tirar essa pessoa do mercado de trabalho, sendo que ela é o muro de arrimo de uma família. Então, assim, existem uma série de problemas que envolvem a diabetes, que não é só a condição em si. Mas eu peço que eu vou falar de uma maneira muito respeitosa, porque eu fiquei encantada, doutor Nilo, parabéns, pelo viés do simpósio, porque equipe multidisciplinar eu acho que é o que vai fazer a diferença. Eu falo isso porque eu acho que eu posso contar alguns cases da minha vida. Eu já passei por alguns perrengues, eu brinco, né? E eu estive em alguns hospitais particulares, não públicos, onde eu me deparei com equipes médicas completamente despreparadas para o diabético. E muitas vezes eu me perguntei, puxa, será que eu sou um em 1 milhão? Eu me senti um ET. Porque eu estava uma vez prestes a ir para uma cirurgia de duplo J, eu estava com diabetes no sim, mas eu estava com uma infecção, então precisava colocar. E eles acabaram atrasando a cirurgia e eu estava em jejum há muito tempo, eu já tinha tomado insulina basal de manhã. E comecei a entrar em hipoglicemia e avisei o enfermeiro. Falei, olha, eu estou com hipoglicemia, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E passou então 1 hora. 1 hora depois eu estava com 38. Sudorese, parecia que eu tinha saído do banho. A minha sorte é que eu estava na presença, minha mãe estava junto comigo, eu ainda não tinha ficado inconsciente. E o que aconteceu? Quando o enfermeiro viu que eu estava com 38, ele saiu correndo. Minha mãe então pediu para uma moça cada andar do hospital tem uma cozinha. Minha mãe então pediu para a senhora, por favor, consegue uma Coca-Cola para meu filho? Eu não posso, eu não tenho prescrição médica para isso. Minha mãe saiu correndo, pegou um brigadeiro na loja que tinha no térreo do hospital, colocou na minha boca, enfim. Meia hora depois eu estava na cirurgia. E por que eu falo isso? Existe um despreparo. É culpa do enfermeiro? Não. Eu acho que é culpa do hospital de não dar um treinamento, de não explicar. Porque é isso, eu não sou 1 em 1 milhão, gente, são 20 milhões de diabéticos. Nós estamos aqui tratando de complicações. Acho extremamente importante, mas nós temos que pensar na base. O que a gente pode fazer para o diabético para que ele se conscientize de que ele precisa aceitar a sua condição? O que eu gostaria hoje,
o estopim desse projeto, na verdade, é a vontade de eu ser para alguém que eu não tive na minha infância. Porque a diabetes tipo 1 vem de um núcleo familiar que não tem histórico de diabetes. Então, é o desespero dos pais, que precisam do amparo psicológico, porque o impacto não é para a criança, é para os pais. Os pais, na maioria dos casos, não sabem lidar com isso. E digo isso com propriedade, porque eu tenho sido procurada por pessoas que me conhecem, que sabem da minha condição, que eu sempre falei abertamente sobre isso. E elas falam, olha, meu filho teve diagnóstico há 2 meses. Chora porque teve diagnóstico, eu entendo, porque hoje eu sou mãe. Então, se eu tivesse o poder nas minhas mãos, eu garanto que eu gostaria de passar pelas minhas filhas qualquer doença que elas possam ter, mas isso não é, eu não tenho esse poder, infelizmente. Então, qual que é a maneira que os pais têm de ajudar esses filhos, de tornar esta doença mais leve? A maneira como os pais recebem a doença é a maneira como os filhos vão perceber a mudança da rotina. E no final da conversa com uma dessas mães, ela fala assim, Elô, sabe o que mais me causa tristeza? É o fato do meu filho de 6 anos falar para todo mundo que ele é diabético. Olhei para ela, respirei fundo e falei, se eu puder te dar um conselho, cultive isso no seu filho. Ele não é mais nem menos do que ninguém, ele irá conviver com a diabetes sim durante a vida toda. Não faça disso um trauma para ele, porque esta criança vai ser um adulto traumatizado, gente. Que vai chegar e vai falar, não tem nada. E vai chegar para o coitado do médico, vai querer que o médico faça um milagre, quando ele deixou de tratar dela durante anos a fio. Eu brinco que o nosso corpo é muito inteligente. Eu não vou dizer para vocês que eu sempre tive essa maturidade, são 32 anos onde eu já aprontei. Eu brinco assim, o impacto, as pessoas perguntam, qual foi o impacto quando você soube da doença? Eu não tive impacto, eu não sabia o que ela era. Eu tive impacto sim, eu era gordinha. Eu emagreci 12 quilos de dezembro para janeiro. Eu achei o máximo. Eu estava magra, depois de anos eu consegui atingir o objetivo. Estava magra. Hoje, aos 44 anos mais madura, eu questiono as pessoas. Eu falo, o que é ser bonito? Porque os padrões de beleza impostos pela sociedade são cruéis. E muito. Então o que acontece? Você precisa ser magra para ser bonita? Eu acredito que todo mundo tem seu lugar ao sol. Você tem que estar saudável. Eu estava magra, mas eu não estava saudável. E eu achava o máximo, porque eu não tinha consciência do que, na verdade, eu estava adquirindo. O que ia ser minha vida dali para frente? Com a graça de Deus eu fui aprendendo. Mas tem gente que não aprende. Então, assim, questionar, trazer as pessoas para fóruns de discussão, mostrar para elas que essa comunidade, que ela não está nessa jornada sozinha, que tem muita gente passando por isso. Compartilhar experiência. Gente, eu acabei criando mídias sociais, eu tenho um site, eu tenho um Instagram, eu tenho um canal do YouTube que eu comecei há pouco tempo, mas onde eu conto um pouco da minha experiência. Eu falo minha porque assim, isso independe, eu posso compartilhar a experiência, mas você não pode dar as costas para um acompanhamento médico. Aí nós temos um outro problema também, que é o colapso da saúde no país, porque graças ao bom Deus eu tenho como me tratar. Eu tenho como pagar minha insulina, eu tenho como ter minha tira, o meu glicosímetro, enfim, os remédios que eu preciso para prevenir pressão, colesterol, e quem não pode? Eu falo isso também com propriedade, porque eu sou advogada na área da saúde. Você ganha ação contra o Estado, o paciente vai lá e não recebe medicação. Como que o paciente pode se tratar se ele vai lá e não recebe insulina? Se ele recebe insulina, ele não tem agulha. Se ele tem agulha, ele não tem a tira. Se ele tem a tira, ele não tem o glicosímetro. Então, nós precisamos repensar em todos os conceitos que envolvem o nosso Estado, que envolvem a equipe médica. Eu falo isso porque existe uma classe médica que não sabe lidar com o diabético. E, gente, eu estou falando uma bobagem, é uma realidade ou não é? Nós estamos tratando aqui do assunto seríssimo que é o pré-diabético. Eu já ouvi de equipes em hospitais que é para eu secar meu pé com um secador, com ar quente. Como é que eu posso secar o meu pé com secador, com ar quente, se eu tenho uma neuropatia diabética e não tenho sensibilidade dos dedos? Eu vou queimar meu dedo. Então, assim, o despreparo e a falta de humildade de falar que não sabe tratar um diabético. Isso é de extrema importância. Outro episódio que eu vou contar para vocês que não faz tanto tempo. Eu tive a minha segunda filha com 42 anos, ela tem 2 anos hoje. E eu fui para uma maternidade, um hospital na verdade, porque eu preciso de uma retaguarda para qualquer complicação.
E essa maternidade estava passando pelo período de humanização da maternidade. O meu parto correu tudo bem, aliás, a minha diabetes na gravidez é onde eu tenho hemoglobina glicada melhor, 5,9. Quando você depende de você, acho que você se cuida 3 vezes, 15 vezes mais. E aí me trouxeram a minha filha para o parto. E eu perguntei para a moça, mas espera um pouquinho, por que minha filha está vindo para cá? Não, nós estamos na fase de humanização da maternidade. Eu falei, olha, eu acho lindo, maravilhoso, adoraria ter minha filha nos meus braços agora. Só que tem um detalhe, a minha filha nasce hipoglicêmica. Mas não é o protocolo do hospital, porque pode não ser o protocolo do hospital, mas é o que ela necessita agora. Eu preciso que ela vá para uma UTI neonatal. Resumo da ópera. Minha filha demorou 8 horas para ir para a UTI. Ela estava com 23 de ponta de dedo, ela estava com hipoglicemia, sudorese e super gelada. Ok, foi para lá depois de 8 horas, eu tive um pico de pressão, e aí o doutor Nilo pode me ajudar, porque eu não sei exatamente o que eu tive, falando em termos médicos, mas no dia seguinte eu tive uma cegueira temporária por conta do meu pico de pressão nervoso. E não sabiam administrar um bendito de um remédio para poder não deixar que eu tivesse problemas neurológicos. E aí eu pergunto para vocês, eu estava no hospital particular, referência no nosso país. O que dirá quem está no SUS? O que nós podemos fazer para isso? Então, eu venho aqui, de uma maneira humilde mesmo, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, relatando um pouquinho da minha vida. Mas eu gostaria que as pessoas se inspirassem e vissem que existe vida após o diagnóstico. A Beth não é uma condenação, ela é uma condição. Adversidades fazem parte da vida de qualquer um, não é privilégio da Beth. Vamos mudar essa realidade. Eu só posso dar voz para aquilo que eu vivo, então eu só posso falar da diabetes. Eu acho que a diabetes precisa de um olhar mais cuidadoso, um olhar de informação, de conscientização, de divulgação, trazer um amparo psicológico para esses pais que não sabem tratar. Gente, se coloca, o impacto é muito grande. E eles não são encaminhados para grupos de apoio. Eu falo assim, que meus pais, nos anos 80, não tinham a facilidade que nós temos hoje de mídias sociais, de grupos que se juntam em blogs. Agora, hoje nós temos tudo isso nas nossas mãos. E um detalhe mais importante ainda, com tudo que nós temos à nossa disposição, o diabético é obrigado a se tratar, levando em conta sempre aquele que não pode, que não tem acesso, que não tem condição de contratar um plano de saúde. Nós temos que questionar o Estado. Desculpa, eu não acho o Estado negligente, eu acho o Estado assassino. A partir do momento que o diabético vai no SUS, não tem insulina para tomar. Eu não posso me dar o luxo de não tomar insulina, gente, eu vivo dela. Então, assim, darmos as mãos, que é o que fala a essência do multidisciplinar, a coletividade, nós precisamos pensar na coletividade. As pessoas estão muito egoístas, olham para o próprio umbigo e acham que se com ela está tudo bem, o resto que se lasca. Não é assim. É por isso que eu estou aqui hoje. Graças a Deus, minhas filhas não desenvolveram diabetes, um problema genético, mas eu acho sim que o diabético precisa de um olhar mais cuidadoso. É uma doença crônica tão importante quanto várias outras que existem por aí. Então é isso, eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar. Eu tenho o meu site Eloibete, deixa eu ver se está, porque eu mudei toda a minha apresentação, tá, gente? Eu tinha feito uma apresentação bonitinha, doutor Nilo, mas com tudo que eu ouvi aqui nessas aulas que eu tive o prazer de ouvir, eu acabei adequando ao viés desse simpósio. Essas são minhas filhas e meu marido. Essa sou eu quando fiquei diabética. E vocês conhecem o símbolo da diabetes? Esse símbolo azul? Por favor, levante a mão quem conhece. Pouquíssimas pessoas têm o conhecimento do que é o símbolo azul. E ele é de extrema importância porque não existe uma triagem nos hospitais quando chega um paciente inconsciente. As pessoas não fazem uma triagem para saber se ele é diabético. Várias vezes eu passei mal, fui para o hospital e se eu não tivesse consciente, eles teriam me dado soro com glicose. Então, só para explicar como nasceu o lobo. Ele nasceu do símbolo da diabetes. Então, o Elô sou eu em verde, porque quem dá o tom da Beth sou eu. Ela não me define quem eu sou e nem o que eu faria e o que eu faço da minha vida. Ela também teve que se adequar aos meus anseios. Então, hoje eu sou realizada, eu sou mãe de 2 meninas, eu sou casada, sou advogada. Tenho meus maus momentos, mas não faço deles o meu dia a dia.
Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas me perguntam, mas você está sempre bem? Não estou sempre bem, gente. Tem dia que eu também estou, assim, querendo pendurar chuteira. Mas isso é um dia. Eu falo que depois que você dorme, o sol você acorda com o sol e o dia muda de figura. Então não se permita que esse baque seja o seu dia a dia. Permita sim se sentir frágil, vulnerável, mas não todos os dias. Eu falei em números, mas já falei para vocês, contei um pouco das minhas passagens, a jornada da Beth. Eu falo que ela não é uma condenação, mas ela é uma condição. Essa palavra eu acho que é muito importante. O diabético gosta de se sentir condenado. Eu já ouvi um diabético falar, eu preferia ter câncer do que diabetes. Pela pura falta de informação, gente. As pessoas acham que a diabetes é amputação, é cegueira. Tudo bem, você tem inúmeras complicações, mas não necessariamente você vai vivê-las. Uma coisa também que eu gostaria de falar para a classe médica, que eu acho importante, os médicos têm que ter consciência do poder que tem nas mãos, que é o poder do diagnóstico. Vocês têm o poder, porque vocês são autoridade perante os pacientes diabéticos e familiares, de condenar o paciente à vida ou condenar o paciente à morte. Por que eu falo isso? Aos 15 anos de idade, eu fui num consultório com os meus pais, um endócrino renomado até hoje. Só que eu tinha 15 anos e eram 15 anos diferentes dos 15 anos que são hoje, né? A gente era um pouco mais alienado, eu acho. E ele falou num determinado momento, explicando que era doença, ele falou para os meus pais assim, vocês podem se preparar que aos 18 anos essa menina vai infartar. Porque eu vou explicar para vocês. A artéria dela é como se fosse um cano. E quando existe o aumento de glicemia, dos níveis de açúcar no sangue, esse sangue se torna um caramelo, e esse caramelo vai se depositando nas paredes dessa artéria, desse cano, e ela vai entupir. Então, assim, olhar o diabético como indivíduo, como pessoa, qual é a maturidade desse paciente para ouvir determinadas coisas. A gente sabe que o papel do médico é alertar assim o que pode acontecer, mas eu acho que tudo com muita sutileza. Olha, sabe o que você precisa? De um tratamento eficaz, se importe com o seu controle glicêmico, e de acordo com o passar dos anos, você vai alertando para o que a falta do controle pode provocar, porque a gente sabe que tem paciente que não se cuida. A gente sabe disso, é o que eu falei, ele dá as costas e acha que nada vai acontecer. Então nessa hora o médico tem que dar um choque de realidade. Mas para uma menina de 15 anos, que estava ainda digerindo o diagnóstico, que ainda não sabia o que era, estava começando a ter ideia da mudança na vida, ouvir que ela ia morrer, que ela ia infartar, é que na época eu escutei e achei que, sabe, eu não sei o que aconteceu, talvez Deus tenha colocado a mão e falado, bom, não ouça isso e bola para frente. Mas é muito sério, é muito sério. Eu acho que é isso, gente. Se alguém, doutor Nilo, se alguém tiver uma pergunta, por favor. É isso, gente. Olha, tem todos os meus canais aqui. Eu tenho o LinkedIn, eu tenho um canal no YouTube, como eu falei, que começou faz pouco tempo. Eu tenho meu Instagram e tenho meu Facebook. E tenho o meu site, onde eu conto no meu blog, que para mim é mais um diário de vida, essas passagens. Então, o que eu gostaria? Que os pacientes que vocês têm como diabéticos, de repente me acompanhem, eu quero compartilhar das experiências, eu quero que eles também contem o que eles passam, para eles verem que não é só com eles, que nós não somos nem nada fora da casinha, eu brinco, eu não sou um ET, eu faço parte de uma comunidade expressiva que só tende a aumentar, porque a diabetes tipo 2 vai ser uma epidemia, como todos aqui já sabem, vários médicos já expuseram nas aulas, e principalmente adquirida por crianças, por obesidade e sedentarismo. Então, vamos pensar naquilo que nós podemos fazer para que essa realidade mude, e que é o que o Dr. Nilo está proporcionando aqui. Parabéns, Dr. Nilo, muito obrigada a todos.